Vários destaques importantes, notícia que chega de Brasília. A oposição decidiu travar uma batalha contra o Supremo Tribunal Federal na Comissão de Constituição e Justiça. Presidida por Caroline de Toni, do PL, o colegiado analisa 4 propostas contra a Corte. Essas medidas limitam as decisões monocráticas dos ministros, dão ao Congresso o poder de cancelar ou reverter decisões da Corte, transformam em crime a interferência dos magistrados nas competências do Legislativo e amplificam os crimes de responsabilidade desses juízes. No entanto, a base governista se articulou e conseguiu obstruir a votação das medidas, impedindo que elas sejam analisadas no dia de hoje. A votação das propostas deverá ser feita amanhã, mas há também a possibilidade dessa apreciação ficar somente para após as eleições municipais. Dia importante na CCJ, vamos chamar os nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila já com a gente. Apostos, Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você, muita articulação, muita conversa nos bastidores na Câmara Federal, em destaque esses projetos que prevêem limitação da atuação dos integrantes da Suprema Corte. Dávila, é um tema sensível, né? Que mexe, inclusive, com o poder de negociação dos partidos, uma vez que, dentro de alguns meses, teremos a votação para a presidência da Câmara e do Senado. Enfim, o que a gente pode esperar para a sessão de amanhã na CCJ? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa audiência. Olha, Caniato, é bom nós explicarmos para a nossa audiência que a CCJ é apenas o primeiro estágio para se discutir o projeto. O que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara? Ela define se um projeto é constitucional ou não, né? Depois do mérito vai ser discutido numa comissão especial e depois será votado no plenário. Por que isso? Porque o fato de colocar uma medida nessa para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça não significa que o projeto já está a caminho de ser aprovado. É apenas a primeira etapa de um longo processo. Agora, é um sinal importante que coloca pressão nessa relação cada vez mais tensa entre os 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, porque o judiciário vem adentrando, invadindo o poder legislativo e muitas vezes legislando quando não deveria fazer isso, deveria apenas dizer se uma medida é constitucional ou não, né? Vem criando atrito com o próprio poder executivo, às vezes querendo ditar a política pública, unicamente responsabilidade do poder executivo. Então, o que a Comissão de Constituição e Justiça está fazendo é colocando projetos importantes para limitar o poder do Supremo. E aí tem um projeto bom e outro ruim. O bom é acabar com as decisões monocráticas. Eu espero que esta medida vá em frente e seja votada rapidamente no plenário, porque o fim de decisão monocrática é restabelecer o papel da Suprema Corte como uma corte constitucional que só manifesta a sua vontade no voto do colegiado e não a decisão unilateral de um único juiz. Você não pode achar que um único juiz tem a capacidade de interpretar a Constituição da sua opinião pessoal, e isso é válido para a instituição toda. Então, houve sim um abuso de decisões monocráticas e acho muito saudável acabar com elas. Agora, existe um outro projeto que é rever as decisões do Poder Judiciário e até derrubá-las. Esta eu já não sou de acordo. Por quê? Porque isto aí é o Poder Legislativo adentrar ao Poder Judiciário. Ou seja, se o Poder Judiciário decide que o emenda é inconstitucional, não pode amanhã o Legislativo ser a última instância. Na divisão de poderes propostas na Constituição de 1988, o Supremo é a última instância, é aquele que dá o parecer final se uma matéria é constitucional ou não. Esse poder não pode migrar para o Legislativo sob pena, aí sim, do Legislativo invadir as competências do Poder Judiciário. Vários aspectos para nós analisarmos com os nossos comentaristas. O Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A tentativa da oposição de fazer avançar esse projeto, esse pacote de medidas
que viria a limitar a atuação da Suprema Corte, dos ministros que integram o STF. Enfim, não é uma tarefa fácil, né? É um jogo que envolve muitos atores e muitos interesses, Beraldo. Pois é, Canhato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Não há dúvida de que o Brasil passa por um momento de desequilíbrio entre os poderes. A Constituição de 1988, ela definia um Brasil onde cada poder, executivo, legislativo, judiciário, tinha um papel muito bem definido, ou pelo menos estava bem definido na cabeça dos constituintes. O problema é que a Constituição ela foi muito extensa, ela versou sobre muitos direitos e poucos deveres, ela deixou muita coisa a ser regulamentada depois, e aí, nos anos que se passaram desde 88, o que aconteceu foi que se construiu, e mais intensamente nesses últimos anos, se construiu um desequilíbrio entre os poderes. É claro, é evidente que hoje o tipo de atuação da Suprema Corte, ele representa um desequilíbrio, ele representa uma forma de atuação que deixa os outros poderes visivelmente mais enfraquecidos. Porque se cabe à Câmara dos Deputados legislar, e ao Senado Federal, quer dizer, o Congresso legislar, e você tem a Comissão de Constituição e Justiça, como disse o Dávila, que tem esse papel de, antes de uma lei ser aprovada, avaliar a sua constitucionalidade. E a gente vê quantas ações no Supremo querendo colocar leis aprovadas pelo Congresso como inconstitucionais. Isso é uma rotina no Brasil que não faz sentido. O Brasil é o país do retrabalho. Você faz uma coisa, aí vem alguém, diz que não está feito, você tem que fazer de novo, e vai, aí vem outro fiscal. Né? O comércio passa por isso, com fiscalizações 1000 cada dia de uma coisa. A mesma coisa acontece em Brasília. Então, os deputados trabalham, chegam a uma conclusão, vai para o Senado trabalha, aprova-se uma lei, aí o presidente não gosta porque tem algum efeito eleitoral, aí ele veta, aí vai, derruba o veto, a lei é aprovada, aí vai para o Supremo vai e diz, não, esse trabalho todo aí não vale de nada. Ah, por quê? Não, porque não vale. Mas o trabalho da CCJ? Não, eu decidi que não vale, pronto. Aí tem esse problema, a decisão pessoal monocrática. O conceito da Constituição para o Supremo Tribunal Federal é que 11 ministros coloquem a sua sabedoria, o seu notável saber jurídico, a sua experiência para decidir em conjunto sobre temas relevantes constitucionais. Virou uma festa. Dezenas de milhares de ações que vão para o Supremo Tribunal Federal. É simplesmente impossível você ter uma dinâmica compatível com o que se esperava da Suprema Corte e virou essa confusão. Essa confusão precisa acabar para o bem do Brasil, mas, na minha visão, corrigir somente esses aspectos pontuais não será suficiente. Temos que pensar seriamente em resetar, para usar a palavra atual, em resetar esse conjunto de leis que estabelecem, que definem como o Brasil tem que trabalhar. Daqui a pouco eu volto com você, viu, Beraldo? Queria tratar da questão que envolve o União Brasil. Segundo as informações de bastidores, a sessão foi obstruída por conta do posicionamento dos partidos da base governista, mas também do União Brasil, que acabou surpreendendo muitas pessoas que cobrem o dia a dia da Câmara Federal. Roberto Mota também com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Eu queria também pedir sua reflexão, sua análise sobre o debate, esses projetos que estão na CCJ, enfim, se os papéis dos poderes da República estivessem bem definidos, se a atuação desses poderes estivesse sendo respeitada, provavelmente esses projetos nem existiriam, né, Mota? Bem, a sessão de hoje foi adiada, amanhã os deputados devem apreciar essas propostas, devem. Canhato, o Brasil é o único país onde você precisa fazer uma lei dizendo que as pessoas têm que obedecer à lei. Boa noite para você, boa noite meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. É muito difícil explicar o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos. Alguns acontecimentos, algumas decisões
desafiam completamente a lógica. Não falta vocabulário para explicar algumas das coisas que estão acontecendo. Você vê coisas feitas, né, que se diz que são feitas em nome da preservação da democracia e do Estado de Direito, mas são coisas que afrontam diretamente a democracia e o Estado de Direito. Quem está dizendo isso não sou só eu, como cidadão, eleitor e pagador de impostos. São grandes juristas aqui no Brasil, que alguns deles já se renderam, eles não conseguem mais ter nenhuma explicação para o que está acontecendo. Diante dessa realidade, a gente tem que aplaudir a iniciativa do Congresso Nacional. Ela não é perfeita, não há nenhuma resposta perfeita para isso, mas é uma tentativa de encontrar um caminho, porque o caminho atual não vai nos levar a nenhum lugar bom. Luiz Felipe Dávila. Dávila, a gente tem acompanhado também a articulação que envolve, claro, os partidos da base governista, que geralmente votam com o governo federal, mas também parlamentares de siglas do Centrão, né? Que uma hora votam contra o governo, mas dependendo do arranjo, podem seguir a orientação do governo federal. Agora, tem um ingrediente que é preciso levar em consideração: os arranjos que deverão ser feitos por conta da eleição para a presidência da Câmara. Isso muda a dinâmica desse jogo, né? Muda completamente, Caniato. E nós estamos assistindo a divisão do Centrão em relação à presidência da Câmara. Na verdade, só tem candidato do Centrão, mas não existe unidade em torno de um nome. Você tem o nome do Elmar Nascimento, que está ali como um dos favoritos, mas também tem o Antônio Brito. Agora o Marcos Pereira desistiu, mas apareceu o Mota. Então, assim, o Hugo Mota. Então, assim, nós temos 3 candidatos do Centrão disputando a presidência da Câmara, contando com o apoio do Arthur Lira, mas também com esta... Precisa agregar agora o apoio desse Centrão dividido. E não está fácil, não está fácil. Então, pela primeira vez, o Centrão, que sempre foi um bloco que na hora do vamos ver estava junto, pela primeira vez está dividido. E isso é uma luta no bastidor para o governo influenciar na disputa da presidência da Câmara e enfraquecer Arthur Lira. E Arthur Lira querendo manter o poder, controlando a sucessão na Câmara. É uma briga nos bastidores que, se você perguntar para qualquer um, não, está tudo bem, o executivo não quer se intrometer na eleição da presidência da Câmara. Por outro lado, o Arthur Lira disse que está tudo em paz, que todo mundo só está esperando a bênção dele para acabar essas disputas, mas a verdade é que por trás das cortinas está uma guerra fratricida para descobrir quem será o novo presidente da Câmara. E tem muita negociação a acontecer. E não podemos esquecer, Caniato, que essa eleição só vai ocorrer em fevereiro do próximo ano. Pois é, e muitas vezes uma votação de um projeto tão importante acaba colocando muitos parlamentares à prova. E dependendo daquela convicção, acaba sendo uma convicção relativa. Pode mudar de ideia dependendo da oferta que é colocada sobre a mesa. Você, Cristiano Beraldo, queria que discorresse sobre o papel do União Brasil, porque assim, aquele bloco governista iria se posicionar para atravancar essa sessão de hoje, que trataria daqueles projetos de lei que limitariam os poderes da Corte, também outras iniciativas, mas segundo as informações parece que não houve um acordo e a União Brasil até teria seguido a orientação da base governista, Beraldo. Pois é, Caniato, o balcão de negócio está aberto ali e, claro, a União Brasil vem de um processo que resultou num desgaste grande com esse abandono de Elmar Nascimento como o candidato favorito de Arthur Lira. Essa era a expectativa, acabou não se confirmando. E agora a União Brasil, que já vem num ritmo, importante a gente observar isso, a União Brasil já vem num ritmo de distanciamento dos partidos com quem caminhou até aqui, que eram progressistas, o próprio PL em algumas circunstâncias, os republicanos. Por quê? Porque a União Brasil
ele é um partido grande, resultado de uma fusão entre o, até então, até 2018, pequeno e desconhecido PSL, com o DEM, que veio do PFL, um partido muito tradicional. E nessa fusão, curiosamente, quem teve o protagonismo foi o PSL. Tanto é que a presidência do União Brasil foi exercida pelo ex-presidente do PSL, né, no momento da fusão, e agora é exercida pelo seu pupilo, Antônio de Rueda. E Antônio de Rueda não é uma pessoa da política, ele não tem mandato, nunca teve voto. E entre os caciques políticos isso tem um peso. O que aconteceu nessa relação é que Rueda foi sendo colocado como uma figura na Série B. E revoltado ou infeliz, insatisfeito com essa situação, começou a acenar ao governo já há alguns meses. Começou a ameaçar que então abandonaria um projeto na direita para abraçar o governo Lula. Qual é o problema com isso? É que não há comando no União Brasil. O União Brasil é feito de muitos deputados independentes. Então, é bem possível que Elmar Nascimento tenha uma liderança maior sobre um grupo de deputados do União Brasil do que o próprio presidente da sigla. Então, veja o que aconteceu em São Paulo. Fizeram um movimento para não viabilizar uma candidatura interna a prefeito, que tinha o nome de Kim Kataguiri, e foram usando essa suposta ameaça de ter um candidato próprio para negociar com Ricardo Nunes. E na hora H queimaram o deputado mais votado do partido, o que mostra que não há lealdade, não há respeito, não está presente na cúpula do União Brasil valores e princípios que são fundamentais para que um partido, um grupo político consolide o seu poder nesse jogo político brasileiro. Pois é, são vários episódios que reforçam o apelido que esse partido tem nos bastidores, nos corredores, principalmente em Brasília. Desunião Brasil. Mota, são as convicções dos parlamentares sobre aquilo que precisa ser feito. Pera lá, convicção até que página, hein, Mota? Pois é, Caniato. Mas eu acho que a gente precisa separar duas coisas aqui, né? Uma coisa são os tempos normais, em que não existe nada demais acontecendo e esses políticos podem tocar a vida deles, né, da forma que eles acharem melhor, sem grandes consequências. Não são tempos normais os tempos em que a gente está vivendo. Tem muito político que está achando que vai continuar tocando a sua vidinha, do jeito que sempre tocou. Basta dar uma olhada no que está acontecendo no Brasil para ver que isso não é uma boa previsão. Eu já falei aqui, a gente está vendo 3 movimentos que estão acontecendo simultaneamente. O primeiro é uma interferência cada vez maior do Estado na vida privada. O segundo é uma insegurança jurídica cada vez maior, que chega ao ponto de ninguém saber, né? Nenhum brasileiro hoje sabe se determinado ato que ele está fazendo é legal ou não é mais, pode ou não ser considerado crime. E o último é uma concentração de poder cada vez maior no governo federal. Neste governo federal, que há deputados com os quais esses deputados acham que é possível fazer negócio, trocar favores. Basta ver o que está acontecendo. Esse é um exemplo entre inúmeros outros. O que está acontecendo na reforma tributária. Os prefeitos e os governadores vão ficar subordinados ao tal conselho gestor do IBS. Um movimento semelhante ameaça acontecer na segurança pública. Tem um nome fofíssimo, é o SUS da segurança pública, né? Por trás tem uma ideia muito simples. Vamos tirar o controle das polícias estaduais e botar na mão do governo federal. O deputado, você deputado, muito esperto, muito malandro, está aí fazendo essas jogadas. Você acha que vai sobrar alguma coisa para você daqui a alguns anos? Você acha que você vai continuar vivendo essa vida normal que você está vivendo, mesmo depois de ter visto tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 2 ou 3 anos?
Então, eu entendo que a política é feita de acordos, eu entendo que na política a gente não busca o ideal, a gente tem que se contentar com muito menos do que o ideal, mas me parece que há vários políticos, talvez a maioria deles, não entendeu ainda os tempos em que nós estamos vivendo. E é nosso dever aqui lembrar isso para eles. Se você vai continuar ignorando, uma frase famosa da filósofa objetivista Ayn Rand, você pode ignorar a realidade, mas você não vai conseguir fugir das consequências de ignorar a realidade.